A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Como que vocês estão, queridos? Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro. E o tempo está passando já, né, queridos? Glória a Deus por isso, né? Vamos fazer a nossa oração. Papai querido, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença mais uma vez, Pai. Queremos te bendizer, te exaltar, Senhor, e declarar o teu senhorio, Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único e verdadeiro Deus, Pai, a quem nós entregamos a nossa vida, a nossa família, nossos planos, sonhos, tudo que temos e somos, Pai. Porque sabemos, Pai, cremos, Pai, que os teus sonhos são maiores do que os nossos. Que o Senhor fez por nós é impagável. Por isso, tudo que nós temos é muito pouco, Senhor, mas é tudo, Senhor, e nós entregamos a Ti tudo. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Lava-nos, limpa-nos, santifica-nos, Pai, de toda injustiça, Senhor. De tudo aquilo que nos separa, Senhor. Remove das nossas vidas, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, a mergulhar, Senhor, no mar do Teu Espírito, buscar santidade, Deus. Caminhar contigo, Senhor, de cabeça erguida, Pai. Sem que o inimigo tenha algo para acusar, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, Pai. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Senhor amado, para que possamos estar na Sua presença, Senhor. Gere em cada um de nós conhecimento, entendimento, Pai, e arrependimento, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, dons, Pai querido. Dá-nos sabedoria, Senhor, a Tua sabedoria, a sabedoria que vem aí do alto, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Que nós venhamos crescer no Teu amor, na Tua graça, Senhor amado, no entendimento da Sua palavra, Pai. Levanta, Senhor, uma igreja forte, uma igreja, meu Pai amado, sadia na fé, meu Pai, que Te invoca em espírito e em verdade, Senhor. Que não está amarrada, Senhor, a outros deuses, como Mamon, como qualquer outro Deus, Pai, Deus das fortalezas, como diz no livro do Apocalipse, Pai. Meu Pai, liberta os Teus filhos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, direção, Senhor, dê ânimo ao Teu povo, Pai. Muitas vezes o Teu povo, meu Pai, está fraco, meu Pai amado, não tem forças para buscar, Senhor, mas não sente ânimo, tem dificuldade de orar, tem dificuldade de ler a Tua palavra, Pai, tem dificuldade de jejuar, meu Pai. Fortalece a Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Tua igreja no Brasil, Senhor. Abençoa os pastores, os bispos, os ministérios que invocam Teu nome em espírito e em verdade, Papai. Abençoa a Tua igreja, Senhor amado, aqui na América Latina, na América do Norte, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor amado, na Europa, na África, Senhor, na Ásia, na Oceania, Senhor. Aviva a Tua obra, Pai. Abençoa os missionários, Pai, que com risco de vida, meu Pai amado, ou melhor, risco de morte, Pai, com autoridade e intrepidez anunciam a Sua palavra, Pai. Dá socorro, dá livramento, Pai, dá unção, meu Pai, ousadia, intrepidez, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor querido, em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós, Pai, e ver o Senhor, Pai. Que mesmo antes de nós abrirmos a boca, as pessoas possam reconhecer que Jesus Cristo está nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que Teu povo seja sincero, Pai. Que Teu povo seja honesto, verdadeiro, Pai querido, e Teu povo ande pela fé, que é o mais importante. Em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo os Seus filhos. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Aonde você estiver, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Tome posse da sua bênção, queridos. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Vamos pegar ali o copo com água, vamos fazer nossa oração também. Apresenta ao Senhor, queridos. Papai, abençoa essa água que os Teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Coloca a Tua unção e o Teu poder para curar e libertar. E quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem beber. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Tome a posse da sua bênção, tome posse da sua vitória, em nome de Jesus. Hoje vamos encerrar o programa Alicerçados na semana, né? Estamos fazendo a leitura da Torá ou do Pentateuco, né? Que é a Bíblia dos judeus, queridos, tá? Nós estamos no livro de Números hoje, na segunda, na quarta e na sexta, então nós fazemos essa leitura da Torá. Na terça-feira e na quinta-feira nós fazemos uma leitura por revelação, né? Que Deus nos dá uma revelação, uma ministração especial, porque nós transmitimos na terça-feira e na quinta-feira simultaneamente pela Rádio Aliança FM, queridos, tá? Então, aqui de Paranaguá.
Então, na terça, quinta, temos uma programação um pouco diferente, né, específica. E na segunda, e quarta e sexta, outra programação, né, queridos, em nome de Jesus. E no domingo nós transmitimos aí o culto ao vivo a partir das 18 horas, né? Todo domingo às 18 horas nós transmitimos o culto ao vivo aqui da sede em Paranaguá. Você pode cultuar conosco, queridos, pode cear conosco. Pastor, qualquer um pode cear? Não seria essa palavra qualquer um, né? Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, né? Esse que tem esse entendimento, né? Esse pode sim cear, queridos, tá? Pastor, mas eu tenho igreja, então ceie na sua igreja, queridos, né? Se você for cear aqui na nossa igreja, venha fazer parte do nosso ministério. Por um breve tempo, por um tempo, enquanto não é possível, nós abrimos uma igreja na cidade onde você está, queridos, né? Então você pode sim cear conosco. Se você tem um chamado para estar no nosso ministério, tá, queridos? Mas se você tem na tua cidade, tem a igreja, né? Ou o Ministério Alicerce, ou qualquer outro ministério que você possa congregar, então tome na igreja, porque a ceia é comunhão, queridos, tá bom, meus amados? Então nós estamos em comunhão. Então aqueles que fazem parte do Ministério Alicerce, que eles não podem estar conosco, queridos, então eles estão abençoados para participar, tá? Até Deus colocar uma igreja, né? Deus vai fazer a obra em nome de Jesus e o tempo é de Deus, né? Nesse caso, está assim abençoado, tá, queridos? Mas se não, não. Ah, pastor, não consegui ir na igreja hoje, você é na televisão, pelo culto online, né? Não é um bom sinal, queridos, tá? Porque na verdade esse é algo muito importante. Então se esforce, queridos, né, para estar na presença do Senhor aí, em nome de Jesus, tá? A ceia não é uma brincadeira, tá? Aliás, a Bíblia diz que muitas pessoas estão fracos, doentes e muitos que dormem, queridos, por causa da falta de entendimento na Santa Ceia. Então quando você tem o entendimento, aí tá tudo certo, né? Então quando não tem entendimento é complicado, tá bom? Então a pessoa precisa se batizar. E o batismo é a mesma primícia, tá? Quem pode se batizar? Quem crê que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Deus, que entregou sua vida a Ele. Olha, eu quero seguir Jesus, então pode se batizar. Tem esse entendimento? Tem esse entendimento. Então pode se batizar. Ah, mas não precisa ficar em observação? Não, não precisa. Isso não está escrito na Bíblia, queridos, tá? E a ceia é da mesma maneira. Então é a mesma premissa, tá bom, queridos? Quem chegou na igreja e entregou sua vida ao Senhor Jesus. Não sou batizado ainda, mas entreguei a vida ao Senhor Jesus verdadeiramente. Então pode participar da ceia sim e na primeira oportunidade, né, seja batizado em nome de Jesus, tá? Ah, tem pessoas que têm algum trauma, que têm que se libertar do trauma e serem batizados. É necessário, tá? Está escrito, quem crer e for batizado, esse será salvo. Glória a Deus, que só esclarecendo para que vocês possam estar, né, com entendimento, né, meus amados. Lembra que já foi ministrado aqui, o zelo não é suficiente, precisa-se de entendimento para servir o Senhor. Então nós chegamos para Deus com todo o nosso coração, sem entendimento nenhum, mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo e nós vamos servindo da maneira correta. Da mesma maneira, queridos, é a nossa existência. Nós chegamos nesse mundo através da barriga de uma mulher, como Jesus veio, né? E nós somos bebê. Bebê não sabe nada, mas ele vai aparecendo, vai crescendo, né? E à medida que ele vai crescendo, começam a se vir as cobranças. Como assim, pastor? Então, a partir do o bebê vai deixando de comer a papinha, o leite, a papinha, vai passando a comer um alimento sólido. Depois ele vai fazer o quê? Vai deixar de fazer as coisas na fralda, vai fazendo piniquinho. Não é assim, queridos? Daqui a pouco ele vai para a escolinha. Ele não quer ir para a escola, mas ele vai ter que ir para a escola. Tem que aprender. Não é assim, queridos? Vai sendo cobrado, vai ter que acordar no horário certo, o pai e a mãe vai pedir ajuda do jovem, da criança em casa. As meninas normalmente ajudam a mãe, os meninos normalmente ajudam o pai, vão aprender um ofício. E assim por diante, queridos, tá? Então, as cobranças vão vindo à medida que eles vão crescendo, que nós vamos crescendo. Espiritualmente não é muito diferente, tá, queridos? É da mesma maneira. Quando você aceita Jesus, é só colo, você chora e Deus te acolhe, segura nos braços, você sente a presença de Deus, né? Por isso que tem até um louvor, né? Quero voltar ao primeiro amor, né? A presença de Deus. Mas à medida que nós vamos crescendo, queridos, né, nós vamos sentindo que Deus vai se afastando, que Deus vai nos cobrando, e isso é o normal, tá, queridos? É dessa maneira mesmo, e glória a Deus por isso. Também com as cobranças vêm as recompensas, né, queridos? Mesma coisa, hoje eu louvo a Deus, né, pelo ministério que Deus me deu, pela vida de vocês, pela minha família, pelos meus filhos, pelo altar que Deus preparou, a igreja Alicerce que Deus, né, nos confiou, queridos, né? Então eu louvo a Deus, então vem essas recompensas, né? E isso são as minhas recompensas, cada um tem as suas recompensas. Glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Então deixa eu mandar um abraço para vocês. Deus abençoe vocês, queridos, que nos acompanham aqui do Paraná, do litoral do Paraná,
Paranaguá, nossa sede, Matinhos também, queridos, né? Pontal do Paraná, Guaratuba, Deus abençoe vocês, né? O litoral aqui sempre ligado conosco, né? Fazendo parte desse ministério. Glória a Deus também, o oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, Santa Helena, Entre Rios. Deus abençoe o norte do Paraná, Maringá, Campo Mourão, que nos acompanha, Cambé também, Deus abençoe a todos. O sul do Paraná, Bituruna, Deus abençoe, queridos, né? Também a nossa igreja em Bituruna, glória a Deus pela vida de vocês, tá? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul, Deus abençoe vocês. Nossos irmãos de São Paulo, Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, sejam abençoados, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estados Unidos, será que eu esqueci mais alguém? Paraíba, queridos, tá? Então, aonde tiver um irmãozinho que está nos acompanhando, Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa leitura, queridos. Hoje, a partir de Números, né? Capítulo 3. Diz assim, ó. Estas são também as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nabade, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para ministrar o sacerdócio. Você vê que a família de Arão foi escolhida, né, queridos, para ministrar o sacerdócio. Isso é maravilhoso, isso, né? Privilégio que nós temos, né? Versículo 4. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai. Não é brincadeira, né? Não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar ministraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Traze a tribo de Levi e apresenta-os perante o sacerdote Arão, para que possam servi-lo. Então, a tribo de Levi, os levitas, foram levantados para servir os sacerdotes, né? O Arão e os sacerdotes. Olha que interessante. Por isso, queridos, né, que os sacerdotes representam hoje os pastores, né? Os bispos, apóstolos. E os levitas, né, representam hoje os obreiros, auxiliares, né? Pastores auxiliares, que auxiliam, queridos, né? A obra precisa, né, dessas pessoas. E, na verdade, a parte espiritual de Levi, né, e o sacerdócio é a parte mais importante, que sem ela não tem vitória, não tem vitória na guerra, né, queridos? E não só na guerra, mas na prosperidade, na colheita, tudo vem, na verdade, do espiritual. E quem trazia a bênção espiritual eram os sacerdotes e também a tribo de Levi, né, os sacerdotes estavam entre eles, né? Então é muito importante hoje o papel da igreja, queridos, é de maneira similar, né? A igreja, o que ela fortalece, ela busca espiritualmente, dá conhecimento para fortalecer o espírito, para fortalecer as pessoas na presença de Deus. E essa é a nossa vitória. Glória a Deus por isso. Versículo 7. E cumprirão as suas obrigações e as obrigações de toda a congregação diante do tabernáculo da congregação, para fazer o serviço do tabernáculo. E cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação, e cuidarão dos filhos de Israel para realizar o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e seus filhos, coçando meu nariz, me perdoa, ar-condicionado. E dará os levitas a Arão e seus filhos, eles lhes serão dados de entre os filhos de Israel. Então os levitas foram dados a Arão e seus filhos, foram dados a ele de entre os filhos de Israel. Então os levitas foram dados aos sacerdotes. Olha que interessante isso. E olha que privilégio foi isso, tá, queridos? E nomearás a Arão e seus filhos, e eles exercerão as funções sacerdotais. E o estranho que se aproximar morrerá. Ou seja, quem não tem essa função sacerdotal, que se levanta para assumir algo que não foi chamado para fazer, queridos, né? Agora não vai ser morto literalmente como era no passado, mas vai morrendo espiritualmente, né? Eu já vi muitos pastores, queridos, né, que não foram chamados para pastores, eles voltarem, abandonarem isso, né, por direção de Deus. Graças a Deus eu vi isso. E assumirem, né, outros ministérios, outras funções, queridos, né? Porque às vezes em algumas igrejas grandes, as pessoas, elas pegam ali, às vezes, ex-moradores de rua, e não tem o chamado, né, para ser pastores. Aí pega um jovenzinho ali, queridos, né, que tá passando uma luta terrível, daí ajuda o jovem, glória a Deus por isso,
aí vai dando sabedoria, só que vai fazendo discípulo. E daí daqui a pouco pega esse jovem, mal e mal ele sabe a palavra de Deus, dão uma igreja, colocam ele à frente de uma igreja para abençoar um povo. Isso não se faz, queridos, né? Está destruindo o povo, está destruindo o jovem, queridos, né? Aquilo que era bênção, que tirou das ruas, tirou das drogas, está ali. Às vezes a pessoa nem é liberta. E daqui a pouco ela está à frente de uma igreja, tem autoridade, tem poder, que está mexendo com dinheiro, ou seja, não tem essa capacidade, que daí acaba se destruindo, né? Aí às vezes ensina esses pastores, né, esses jovens pastores, a fazer o quê? A ganhar dinheiro. Olha, vocês têm que cumprir meta, cumprir meta, cumprir meta. Isso é demoníaco, queridos. Isso não é só na parte espiritual. Isso acontece em várias... eu acredito que em muitos ou todos os setores hoje, né, do comércio. Por exemplo, eu sempre notava antigamente, quando eu viajava com meu pai, né? Meu pai sempre foi um bom motorista, nós viajávamos bastante. E nós sempre elogiávamos os caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles eram os amigos da estrada. Antigamente tinha esse nome, os amigos da estrada. Porque os caminhoneiros, eles sempre respeitavam, cuidavam do povo, né? Dos motoristas. E hoje, queridos, né, já não tem mais essa boa fama, né? Claro que existem exceções, eu não vou generalizar, né? Não sou nem maluco disso, de fazer isso. Mas você vê hoje muitos caminhoneiros irritados, que jogam os carros para fora. Tem muitos vídeos assim, queridos. Eles não te ajudam, numa ultrapassagem eles não te ajudam. Não tem mais aquela questão de sinalização, que é aquela conversa que nós tínhamos por sinais, né? Eu aprendi muito isso vendo meu pai, né, na época. E hoje em dia, praticamente, os caminhoneiros não sabem mais isso, né? E você vê cada loucura. Ou seja, por quê? Porque os experientes foram tirados, queridos, e foram colocados jovens, recém tiraram a carteira, porque não tem família. Essa premissa, ela vai em vários setores da sociedade, ó. Tira-se um experiente, coloca-se um jovem. Por que o jovem? Porque o jovem tem mais força, o jovem normalmente não tem família, o jovem tem mais disposição, mais disponibilidade de tempo, e o jovem, ele pode pagar menos para o jovem do que para uma pessoa que tem mais experiência. Por exemplo, pega um caminhão hoje, você vai falar para um senhor que já é experiente em caminhão, você vai pegar o caminhão, vai sair aqui do sul, vai lá para o norte, eu quero que você chegue tal dia. Ele vai olhar e falar, não, isso não dá para fazer, não vou fazer, não tem como fazer isso. Mas você pega um jovem que ele não tem experiência, você vai pegar o caminhão, quero que você chegue lá em tal dia. Ele vai fazer o possível e o impossível para cumprir isso aí, essa meta. Ele vai sair, vai atropelar, vai tomar alguma coisa para ele ficar acordado e ele vai fazer isso na loucura. Por quê? E o salário para dar para esse jovem é muito menor do que dá para um experiente. Vocês estão entendendo, queridos? Então, na igreja, como eu passei por muitas igrejas, né? Eu conheci os bastidores de muita igreja nesse tempo de pastor, que eu fui pastor, eu vi isso acontecer muitas vezes. Então, você tira os experientes, tira aqueles que têm experiência e traga os jovens, que o jovem você fala, ó, você vai fazer isso, você vai fazer essa campanha, você vai fazer aquilo outro. E o jovem ele vai fazer, nunca vai dizer. Se ele falar não, ele é ameaçado. Ó, senão vou rebaixar você, você vai voltar a ser auxiliar, você vai voltar a ser obreiro. Não, pelo amor de Deus. Daí ele vai cumprir tudo que o líder fala. Independente se é certo, se é errado, ele vai cumprir. Nós devemos fazer tudo que a nossa liderança fala, cara, de fato, menos o pecado. É pecado? É pecado, então não faça. Vai afastar o povo de Deus? Vai fazer com que o povo adore outro Deus? Vai, então não faça. Ah, mas o líder vai me rebaixar. É melhor você rebaixar e deixar Deus te levantar do que você ficar na mão de homens. Dependendo de homens, queridos, tá? E hoje muitas pessoas também, outra situação que eu vejo, né? Pessoas que acabam saindo de alguma igreja por alguma divisão, alguma briga, alguma discórdia, eles abrem ministério, queridos. Não façam isso, meus amados. Não é assim que se faz. Isso é uma loucura assumir algo, levantar algo que Deus não chamou vocês para fazer. Ah, não, porque eu já tenho ali muitas pessoas comigo, que concordam comigo, discordam do pastor, nós vamos abrir nosso ministério, já está tudo certo. Você não sabe a loucura que estão fazendo. Provavelmente, essa igreja possa dar certo, entre aspas, dar certo como? Ela vai crescer, vai ter dinheiro, mas Deus vai estar distante dela, queridos. Aí as pessoas vão se gabar, olha quanta gente na igreja, olha que bênção, olha como que é. Queridos, a obra de Deus, ela não é fácil, queridos. Ela não é assim, ó. Não é assim. Olha Jesus, queridos. Ele daqui a pouco tinha uma multidão com ele, daqui a pouco não tinha mais ninguém. E daqui a pouco ele olhava para os discípulos e falava assim, não querem ir embora também? Vão embora. Jesus disse, olha, as aves têm seus ninhos, as raposas, os covis, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ah, mas você está trabalhando, meu pai trabalha hoje eu também trabalho.
Vocês estão entendendo, queridos? Não é simples assim. As pessoas não sabem respeitar hoje o tempo de Deus, a vontade de Deus. Elas sempre dão um atalho para resolver porque elas acreditam erroneamente que estão fazendo o correto. Porque o mundo ela gira muito rápido. As pessoas hoje tudo é para ontem. Não tem mais o tempo de esperar. Nós lemos a palavra de Deus, queridos. Né? Quando a pessoa ela semearia 6 anos na terra, depois 1 ano, aquele 7º ano, nada. Ela não podia semear nada. Esperar todo aquele ano tranquilo, vai descansar, a terra precisa descansar. Nós lemos, né, no final do livro de Levíticos, agora, né, acho que antes de ontem foi. Vocês estão entendendo, queridos? Ou seja, Deus é assim. Olha, vocês vão trabalhar 6 anos, né? Depois 7, mas só descanso. Você não vai colher tudo, você vai deixar sempre as bordas para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, para eles poderem colher também, para eles poderem comer. Não é esse negócio não de meta, mais meta, mais meta, mais meta. De fato, hoje a economia de mercado é melhor o sistema que nós temos hoje, queridos, né? Não se compara. O comunismo é uma treva, né, queridos? Então, a economia de mercado é melhor, mas você que é cristão, você tem que começar a entender isso e aplicar as leis de Deus na sua vida. Algumas coisas de Deus você vai entendendo para que você possa ver o sobrenatural, para que você possa ver Deus cuidando de você, cuidando da sua família, colocando você onde Ele quer que você esteja. Às vezes você está sofrendo porque você está batalhando por um emprego que Deus não quer que você está sofrendo. Um exemplo disso é minha esposa, a pastora Cris. Ela tinha uma época que nós estávamos em Foz do Iguaçu, eu fiquei desempregado durante 5 anos. E depois de, acho que 2 anos que eu estava desempregado, Deus deu um emprego para ela que ela pediu um emprego para Deus. Era num lugar específico que ganhava bem, que ela já tinha trabalhado. E ela foi trabalhar, era um trabalho muito bom, que ela ganhava muito bem. Passou 2 anos, Deus falou para ela assim: filha, eu quero que você largue o seu emprego e viva a fé do seu marido. Ela não tinha comentado comigo, e Deus vinha falando isso com ela. Ela, na cabeça dela, não via isso, a possibilidade disso acontecer, porque eu estava desempregado. Nós tínhamos 2 filhos, era o Pedro e a Nicole, a Esther ainda não existia, mas a Nicole já existia. Como que ela ia largar um emprego com o marido desempregado já há tanto tempo, já 3, 4 anos? Quando Deus estava falando, eu já estava 2 anos trabalhando. Estão entendendo, queridos? Então, ela não conseguia entender isso. E um dia Deus me disse: fala para tua esposa que eu quero que ela oferte o emprego, que ela largue o emprego dela, para ela viver o que eu tenho para ela. Eu estava conversando com ela sobre as coisas e o Espírito Santo falou isso para mim: fala para tua esposa isso. Eu falei: amor, Deus ele quer que você saia do seu emprego. A minha esposa ficou brava no dia e falou: como que eu vou largar meu emprego, amor? Como que eu vou largar se eu tenho marido desempregado, 2 crianças para criar? Como que eu vou largar meu emprego? Eu não entendi por que ela ficou tão brava. Depois ela falou que Deus já vinha falando com ela. E um dia nós fomos orar, queridos, né, no monte, e daí veio um profeta, queridos, que nós não conhecíamos, só de ouvir falar assim, não conhecia a nossa vida também. Era um homem de Deus. E daí estávamos lá, eu, minha esposa, estava até meus pais, o pastor Veiga, a missionária Maria, estavam naquele dia. E daí Deus usou aquele profeta para dizer: olha, sabe, Deus está te livrando do cativeiro. Sabe isso que Deus pediu para você? Ele pediu para você, esse não é a tua bênção, esse emprego não é a tua bênção, Deus está livrando você do cativeiro. E ela, pela obediência dela, olha, então tá bom, Deus ministrou, hoje Deus confirmou, quando ela teve certeza que era Deus mesmo que estava falando, ela obedeceu e ela pediu as contas do emprego dela e foi viver na fé comigo, queridos, desempregado, a coragem dela, né? Naquele tempo foi algo especial que Deus fez, né? E hoje você vê, nós dependemos de Deus, nós vemos Deus cuidar da nossa vida. Hoje eu não tenho preocupação com o que vai comer, o que vai vestir, porque Deus tem cuidado de nós. E glória a Deus por isso, queridos, né? Ou seja, né? Muitas pessoas estão no cativeiro. Ah, meu emprego, eu lutei tanto para conseguir, e às vezes Deus tem algo muito melhor que vai estressar você muito menos, você vai ter mais renda e ainda tempo para buscar Deus. Tem empregos que às vezes a pessoa não tem tempo para buscar Deus. Quando vai na igreja, não consegue ir na igreja porque está trabalhando, está na escala. E daqui a pouco não consegue. Puxa, mas que bênção é esse emprego, então, se você te afastou de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Tenha isso no coração de vocês, né? Tem esse entendimento. Versículo 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo: eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito. Então eles vieram no lugar de todo o primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Ou seja, né, então Deus pegou os levitas, né? Olha que lindo isso, queridos. Os servos, né, os obreiros que fazem parte da igreja são do Senhor, queridos. Porque meus são todos os primogênitos. Eu peguei eles como primogênitos, então meus são todos os primogênitos.
É interessante que aqui Deus fala que os levitas são os primogênitos, tem uma parte que Deus fala que os Efraim, né, é o meu primogênito. Acho que em Jeremias, se eu não me engano, ele fala. Mas eu entendo o porquê, é diferente, né? Aqui é da parte espiritual. Então, ó, em lugar, eu peguei os levitas, ó, eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo o primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque meus são todos os primogênitos. Porque no dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel. Tanto humanos como animais serão meus. Eu sou o Senhor. Então aqui é muito importante, tá? Primícia, os primogênitos pertencem ao Senhor, queridos, tá? E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, conforme as suas famílias. Contará todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês. E Moisés os contou segundo a palavra do Senhor, como ele ordenara. E estes eram os filhos de Levi por seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. Então esses são os filhos do filho de Levi, é o filho de Jacó, né? Então os netos de Jacó, filho de Levi, são Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson por suas famílias: Libni, Simei. E os filhos de Coate por suas famílias: Anrão, né? Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari por suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson era a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens de igual idade e superior a 1 mês de idade, os que foram contados entre eles eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo do lado ocidental. Olha que interessante. Então aqui Deus vai começar a colocar cada um. Lembra que eles estavam divididos, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Ou Oriente, Ocidente, Norte, Sul. E daí aqui até os levitas estavam divididos. Na frente tinha o tabernáculo no meio, aí os levitas ficavam. E daí as tribos, todas elas nomeadas certinha, da maneira de Deus, né? E o capitão da casa do pai dos Gersonitas será Eliasaf, o filho de Lael. E o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo e a tenda e a sua cobertura e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação. E as cortinas do átrio, a cortina para a porta do átrio que está do lado do tabernáculo e ao redor do altar. E também as suas cordas para todo o serviço. Então o Gerson, né, eles tinham a obrigação, o cuidado deles era desmontar e montar o tabernáculo e as cortinas, né? Eu acredito que geral do tabernáculo. Versículo 27. Ó. E de Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. O número de todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês era 8.600, cuidando da guarda do santuário. Então, os filhos de Coate, eles tinham a guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparam ao lado sul do tabernáculo. E o capitão da casa do pai das famílias dos coatitas era Elisafã, filho de Uziel. E eles deverão cuidar da arca, da mesa e do castiçal, e dos altares e dos utensílios do santuário, com que servem, e a cortina e todo o serviço. Então essa era a missão, né, deles, dos coatitas. Então Gerson, os coatitas. E agora, e Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, será o capitão dos capitães dos levitas e o supervisor dos que terão o cuidado do santuário. Então Eleazar, ele tinha essa responsabilidade. De Merari era a filha dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês, era 6.200.
E o chefe da casa do pai das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. E eles acamparão ao lado norte do tabernáculo. E sob a custódia e cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, e os varais, e as colunas, e as bases, e todos os seus utensílios, e todo o seu serviço. Então ali tinha os utensílios de ouro, né, especialmente, né? E do Merari era a estrutura, né? Ó, tábuas, varais, colunas e base. E os utensílios e todo o serviço. E as colunas do átrio ao redor, e suas bases, e suas estacas e suas cordas. Mas os que acampam diante do tabernáculo do lado oriental, diante do tabernáculo da congregação do lado oriental, Moisés e Arão e seus filhos manterão a guarda do santuário para o cargo dos filhos de Israel. E o estranho que se aproximar morrerá. Todos que forem contados dos levitas que Moisés e Arão contaram por ordem do Senhor, segundo suas famílias, todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês eram 22.000 levitas ao total. E o Senhor disse a Moisés: corta todos os primogênitos dos filhos de Israel com idade igual ou superior a 1 mês, e toma o número de seus nomes. E tomará os levitas para mim, eu sou o Senhor, no lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar dos primogênitos entre o gado dos filhos de Israel. E Moisés contou, como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos, pelo número de nomes, com idade igual ou superior ao mês dos que foram contados, somaram 22.273, a quantidade do número dos levitas, né? Praticamente. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas no lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar do gado de Israel. E os levitas serão meus, eu sou o Senhor. É lindo isso, queridos, né? Você vê que então a tribo de Levi, eles tinham uma missão muito especial, né? São os filhos de Deus, né? Que Deus tirou eles como primogênitos na parte espiritual. E dentre os levitas, os sacerdotes, que são os representantes de Deus. Isso é muito importante hoje, né? E hoje é bem batido, né? Você vê que o Satanás, ele joga bastante, né? Como tem falsos mestres, como diz o apóstolo Paulo, né? Nos últimos dias, né? Muitas pessoas, né? Se levantarão como anticristos, né? Falsos mestres, falsas doutrinas. E realmente isso acontece. Só que não desmerece aqueles que são de verdade, que são chamados por Deus. Então, como o diabo ele faz, muitas vezes é generalizar, né? Ou seja, todo pastor é ladrão, todo policial é corrupto, todo político é corrupto. Antigamente falava que toda loira era burra, lembra que tinha essa piada, né, que se falava? Toda sogra, né, é problema. Então, sempre tem essa questão de generalizar, né? Todo branco, hoje o branco é opressor, né? A pessoa de pele branca é opressor. Todo homem é machista. Então, esse negócio de generalizar, ele vem dos quintos dos infernos, queridos, né? E realmente ele tem feito um estrago muito grande na nossa sociedade, né? Mas não é assim, né? Que a gente viu que nem todo político é corrupto. Nós tivemos um ex-presidente que não tem nada de corrupção, provando isso, não só ele, mas alguns também. Policial, tem muitos policiais, querido, bom. Na verdade, eu acredito que a grande maioria seja homens, né, de honra, né? Eu acredito nisso. Amém, meus amados. Loira, tão pouco, né? Toda loira tem essa fama, tinha essa fama no passado, mas de fato isso se mostrou que não é verdade. Sogra, eu também tenho uma sogra que para mim é uma benção, né? Para mim eu não tenho problema nenhum com a minha sogra, pelo contrário. Então, né, isso vai se quebrando, né? Isso vai se quebrando. Essa generalização faz com que as pessoas sofram esse mal. Não aceite isso, tá, queridos? Não aceite. Então, pastores, tem muitos homens de Deus, tá? Não é só o Ministério Alicerce que é de Deus, não. Tem muitos ministérios aí com pastores que estão obedecendo, temendo e tremendo diante do Senhor, estão fazendo a obra que Deus os confiou, queridos. Glória a Deus por isso, que venham se levantar muitos mais, muito mais. Versículo 46. E para aqueles que são resgatados dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que são em maior número que os levitas, tomará por cabeça 5 cheques. Então eles são um pouquinho mais do que não bateu bem a conta, né? Então tinha quantos ali? 273 a mais. Então o que vai fazer? Então vai ter que fazer o resgate. Ó, serão resgatados, ó.
Como que é o resgate? Tomará por cabeça 5 shekels. Segundo shekel do santuário os tomará. O shekel é 20 geras. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual o número deles será resgatado. Então pertence a Arão e seus filhos. E Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que eram em maior número do que eles e que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele tomou o dinheiro, 1.365 shekels, segundo o shekel do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos que foram resgatados a Arão e a seus filhos, segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Até aqui só hoje, meus amados, tá? Espero que Deus tenha ministrado. Deus falou bastante também conosco aqui. Espero que Deus tenha falado, né? Ministrado e edificado a vida de vocês aí, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Amanhã é sábado, né? Deus abençoe o sábado de vocês aí, o final de semana. E domingo nós voltaremos, então, ao vivo, às 18 horas, né? Do culto ao vivo na nossa sede, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Deus abençoe o final de semana de vocês. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Amém, meus queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até domingo, se Deus quiser.